Fala aí, galera. Estamos chegando aí para trazer mais o conteúdo para vocês do Santa Clara Talk. Não é mais um episódio, porque a gente não está fazendo episódios do podcast de forma contínua e constante. A gente deu uma parada. Eu acho que o último episódio mesmo foi o 64, depois do primeiro, do segundo, não, acho que foi depois do primeiro jogo contra os Rams. Então, para vocês verem, foi lá em outubro o negócio, mas, né, vamos fazer aqui a modinha do ano aqui, aproveitar o embalo dos 49ers aí, que chegou na final de conferência, e a gente resolvi trazer um episódio não, conteúdo para vocês, para a gente aí, para a galera torcedora dos 49ers e dos Eagles. Então, por isso, temos aqui hoje o sensacional Pepe Narducci, que entrou falando que ia defender os Eagles em vez de defender os 49ers. Tá com uma jersey ali duvidosa. Porra, sem vergonha isso. Do Zach Ertz, falecido. Zach Ertz. Quer dizer, não falecido, mas falecido pros Eagles, né? É. Tem que fazer o advogado do diabo, né, cara? Pô, o Eagles chega na final de conferência, aí o mano que faz thread toda semana pra falar que os Eagles são o melhor time da década vem meter o papo de que não vai... Ah, mano, pelo amor de Deus. É justamente por isso que eu sei que os 49ers vão passar. Vai começar agora a sessão anti-zica, né? Um falando que o outro vai passar, essa vai ser uma beleza. E estamos aí também com o grandioso Alex, psicólogo da NFL, torcedor dos Eagles, dois monstros aí do Twitter. Fala aí, Alex. Animado? Obrigado. Eu tô, né? Queria primeiro agradecer o convite, né? De me chamar de novo, sempre bom gravar contigo. E simbora, né? Porque a final de conferência aí, acho que era o que estava todo mundo esperando, né? Não? Desde o começo aí dos playoffs. E que todo mundo quer ver, de fato, são os dois melhores times da conferência, né? Na minha opinião. E vai ser um jogaço, tem bastante coisa aí pra gente falar. De fato, assim, né? Acabou que chegou Seed 1 e Seed 2, né? Não teve pelo pra onde bem correr. da NFC, cara, porque pô, era isso aí, mano. Era Eagles e Dallas ou Niners. Se tivesse qualquer outra final ali, se o Vikings, se o Giants chegasse, ia ser um amasso. Ia ser... Com todo respeito, é claro. Pois é, né, cara? Eu ainda fiquei na esperança, entre aspas, aí, de dar um ruim aí com Eagles e Giants, mas assim, só pra ver, né, sabendo que não ia acontecer, né, mas enfim, deu a lógica, né? Quer dizer, a lógica não, porque os 49ers também, assim, apesar da ser a lógica aí para a maioria dos torcedores, foi um jogo tenso, né, ontem, Pepe? Então... foi nada, fala a verdade. Foi nada. Você sabia que quando a hora apertasse, Glock Purdy seria decisivo. E que Dak Prescott faria jus ao lema The Good Old Cowboys. Então... Mas sim, foi tenso, cara. Eu tava vendo o jogo com a Júlia, teve um momento... Ela tomou 3 energéticos antes do jogo. Então ela tava, ela tava dando taquicardia, eu tive que levantar com ela. Cara. Depois do touchdown do McCaffrey, ela levantou, a gente foi lá pra varanda pra ela respirar, mano. Uma bichinha tava ruim, mano. Eu tava com a mãozinha porque eu já tô assim, calejado, mas... Fortes emoções. Parada foi complicado, mano. Osso. Bom, mas vamos lá, antes de falar de jogo, né, que a gente, até legal a gente passar um pouquinho depois pelo jogo dos Cowboys e tal, e pelo jogo dos Eagles, que foi contra os Giants. Cara, queria que vocês dois aí, depois vocês vão se pegar mesmo quando for falar do confronto, mas primeiro, um pouquinho aí de um resumo aí, coisa bem simples, do que foi a temporada de cada time, né? Então, começar aí pelo Alex. Cara, o que é esse Eagles de 2022/23? Como que chegou, né, nesse ponto? Isso já era esperado desde o início lá da pré-temporada, enfim, draft, free agency, ou foi se tornando uma surpresa no caminho até que a gente chegou nesse momento aí, cara? Como é que foi isso aí? Cara, eu falo sem medo de errar que essa foi a melhor temporada regular da história do Philadelphia Eagles.
Assim, né? Independente do que acontecer domingo, né, da temporada regular, foi a melhor da história, né? E assim, como chegamos nesse ponto? Né? Acho que o principal responsável por isso é o Hal Roseman, né, que é o nosso GM, que fez uma off-season assim, brilhante. Né? Um time que já tinha ido para os playoffs, mas tinha, né, muitos jogadores novos ainda, uma comissão no primeiro ano. Então ele fez um bom draft, né? Trouxe o Jordan Davis ali, que é um talento para DL que a gente estava precisando, apesar de que ao longo da temporada, né, ele acabou nem tá sendo tão necessário assim. Né, na Kobe Dean, Ken Jurgens para vir como substituto do Kelsey, que, né, que acabou nem jogando, o Kelsey quis voltar para mais um ano, mas trouxe o Bradbury, Gardner Johnson, Rashan Reddick, né, que são 3 titulares aí da nossa defesa, né, então veio muito talento, né, para o Jonathan Gannon, que muita gente até hoje não gosta, mas mesmo no final do ano passado já apresentou coisas melhores, assim, e com o talento está conseguindo fazer muita coisa, sabe, então... Acho que desde antes da temporada o calendário estava aí para todo mundo ver, o que eu falo, o Eagles é uma fraude, eu jogo um time fácil. Cara, desde maio o calendário tá aí, sabe? Por que você não olhou pro calendário e falou, pô, os Eagles vai ganhar esse tanto de jogo, sabe? Tipo, eu, por exemplo, tenho um tweet falando assim, que se esse time não tiver dígito duplo de vitória, eu sorteio uma jersey aqui, sabe? Eu tinha certeza que eu ia ganhar mais de 10 jogos. Mas assim, eu acho que foi uma surpresa o quão dominante o time foi ao longo da temporada, né? Eu esperava o melhor do Hurts, né? Vi o J. Brown, tipo assim, né? Que acabei deixando passar aqui, né? Que mudou também o ataque. E a evolução de todo mundo. Eu esperava um ano melhor, né? Ele mais confortável. É a primeira vez na carreira que ele está jogando no mesmo sistema pelo segundo ano, né? Ele sempre troca de coordenador, troca de faculdade, vai para o NFL, tipo assim. Agora ele teve essa continuidade. Então, eu esperava uma boa temporada, mas acho que do jeito que foi, até para o torcedor otimista, sabe? Foi uma surpresa. E foi isso. O Eagles foi mostrando que é um bom time porque ganhava amassando os times mais fracos, certo? Ano passado o Eagles era um time que perdia para os times bons e ganhava do time ruim. Tanto é que ficou 9-7, né? E nessa temporada, sabe, quando jogava com o time fraco, amassava, e apesar de não ter pegado muitos times bons ao longo do ano, né, venceu de N maneiras, né, ao longo da temporada. Então, é isso, sabe? Chegamos aqui porque é um time de fato muito talentoso. Né, eu acho que é o elenco mais talentoso da NFL, e São Francisco em segundo, assim, lugar, né? E tá num ano especial, sabe? Com o Sirianni, com o Shane Steichen, com o Jonathan Gannon, que, né, talvez os dois não estejam mais aqui ano que vem, os jogadores vão sair, etc. Então é um elenco muito especial para esse ano. Né? Você tem a mistura dos veteranos do Super Bowl de 2017 com várias peças novas, né, jogadores novos, né, que traz uma boa cara assim, para o time. E finalizando, assim, um time muito divertido de assistir. Né? Uma das coisas assim, que eu gosto muito, né, que o PP briga muito comigo, é arriscar a quarta descida, por exemplo. Né? E é um time que faz muito isso, é um time que tem um ataque muito criativo, que não tem medo de falar assim, meus caras são melhores que os seus e a gente vai ganhar por causa disso, sabe? Então, foi muito divertido assistir esse time todo domingo ao longo do ano, né? E chegou aqui, né? Eu acho que era para estar aqui, agora está de fato na briga de time grande, né? Vai ser o jogo mais difícil que o Eagles jogou essa temporada, sem dúvida nenhuma. Vai ser esse domingo contra os 49ers. Justo. E, cara, você falou aí do negócio da quarta descida, né, cara? Porra, outro dia, eu não sei quem foi, não sei se foi você, acho que foi você, cara. Botou o bot lá, justificando alguma quarta descida lá. Uhum. Eu falei, não, mano, tem um bot no Twitter para isso. Quarta para 33, arrisca. De forma alguma, PP, você sabe quarta que não é para assim. 22, arrisca. Não, e na linha, no campo de defesa, quarta para 3, na linha de 30 do campo de defesa. Bora! É sobre isso, às vezes, é sobre isso. Doideira, cara. Enfim, né? Não, legal, cara. E, pô, Jalen Hurts, né, também tá sendo aí... Só para fechar, então, essa questão do resumo da temporada aí dos Eagles, cara. Jalen Hurts é surpresa, assim, no sentido... tipo, realmente, melhor ano dele, óbvio, né? Mas dava para esperar isso tudo ou foi mais do que vocês esperavam? O QB mesmo, né? Assim... Cara, eu acho que foi mais do que muita gente esperava, sabe? Eu nunca fui muito crente nele, sabe? Eu acho que quando ele entrou em 2020, ele ganhou a vaga para 2021. Ele jogou em 2021, foi um quarterback assim, mediano para bom, sabe? Tipo, um cara que, ok, sabe? Vamos ver o que a gente tem aqui. Ganhou a vaga para 2022, assim, na minha opinião. Mas eu nunca fui um cara super crente no Jalen Hurts, nem desde o pré-draft, né?
E, cara, o cara disputar o prêmio de MVP, assim, sabe, para mim foi uma grande surpresa. Eu esperava uma melhora em relação ao ano passado, né? Ele é um cara que melhorou em todos os anos da carreira dele, sabe? Ele tem uma ética de trabalho, assim, ímpar. Então, todos os anos da carreira dele, ele melhorou. Ele evoluiu em alguma coisa, ele foi um quarterback melhor do que no ano anterior. E tendo a continuidade, tendo um bom coaching staff, uma boa linha ofensiva, sabe? Com a vinda do AJ Brown, sabe? Que aumentou ainda mais o talento dos recebedores. Eu esperava uma melhora, mas do jeito que foi, acho que acabou sendo uma surpresa, sabe? E é isso. E aí, com 24 anos, já está disputando o prêmio de MVP aí, sabe? Né? Eles aproveitando do contrato de calor ainda para ano que vem. Então, né? Foi uma surpresa para a gente, eu acho. E jogou demais essa temporada, não tem para onde ir. A melhor, e na posição mais importante. Nada menos Sim. que isso. Então, é isso. Eagles terminou a temporada aí com 14-3, né? Exato. E de 1 aí. Ganhou praticamente todos os jogos e só foi perder na semana 10 e depois sei lá, jogo da semana 16 e 17. Então, realmente é uma bela campanha. Ao contrário dos 49ers, que agora o PP vai falar um pouquinho, que tiveram um início um pouquinho mais, né, lento aí, mas com um pouco mais de dificuldades, como geralmente é, né, PP? Como é que foi a nossa temporada aí, cara? O que aconteceu com o nosso Nainão aí que fez a gente chegar nesse ponto de disputar a final de conferência com os Eagles? Mano, seguindo um pouco a linha do Alex, eu acho que o trabalho começou com o John Lynch e o Kyle Shanahan. Porque uma coisa que é muito pouco dita e que muita gente bateu quando eles tomaram essa decisão e que eu aplaudi foi a decisão de ter mantido o Garoppolo lá atrás, porque essa foi a decisão que salvou a temporada dos 49ers. Então, o torcedor pode odiar o Garoppolo tanto que for, pode estar de saco cheio, mas, cara, futebol americano é mais do que apenas um jogo de 11 contra 11. Né? O jogo começa, a temporada começa no dia 13 de fevereiro, no caso desse ano. No dia 13 de fevereiro, o John Lynch e o Howie Roseman e todos os GMs já precisam pensar no que eles vão fazer com o contrato, com o elenco, com o free agency. E a decisão de manter o Garoppolo não foi uma decisão fácil. Só que foi a melhor decisão para o time em custo-benefício. E aí, quando a gente perde o Trey Lance na semana 2, era para ter acabado a temporada ali. Era para ter acabado a temporada de qualquer time ali. Mas o San Francisco 49ers já tinha um projeto mais sólido e por ter o Garoppolo conseguiu chegar onde chegou. E aí, cara, o trabalho do San Francisco 49ers do scouting é um trabalho fenomenal, assim. Eu acho que é um time que às vezes pensa demais em escolhas altas, principalmente de primeira rodada, mas que da segunda rodada para frente, tirando quando o Kyle Shanahan inventa de escolher running back alto, é um time que acerta no draft e você pode ver a composição do nosso elenco são de jogadores de quinta rodada, são de jogadores de sétima rodada. O Brock Purdy, que ganhou a vaga do Nate Sudfeld na pré-temporada, é um cara que nos treinos a galera já falava que tipo que poderia ser uma adição interessante, porque somava um pouco do Jimmy Garoppolo com um pouco do Trey Lance ali no seu estilo de jogo. E eu acho que o San Francisco 49ers, cara, você pode dividir a temporada em 3 momentos muito distintos. Tem o primeiro momento ali, que durou apenas um jogo e meio, que foi do Trey Lance, que era um time que estava preparado para ter um recorde de 9-7, de 9-8 e brigar por sétima seed, de desenvolver o quarterback. Aí você tem um segundo momento que... Na verdade, 4 momentos que você consegue dividir. Você tem um segundo momento que foi quando o Garoppolo entra e aí, cara, joga fora tudo que você planejou, traz o playbook antigo pro Garoppolo. A gente viu o tanto que isso foi complicado na semana 3 contra Denver. E aí, o time tá emperrado no ataque, não conseguia big play. O San Francisco 49ers, eu lembro exatamente, eu disse exatamente essas palavras depois que o San Francisco 49ers perdeu pro Atlanta Falcons. Os Niners, os Rams, os Packers e os Bucks são times que, se não arrumarem a explosividade do ataque, não vão para os playoffs. Dois desses times não foram, que é o Green Bay Packers e os Rams, porque não arrumaram. Os Bucks foram porque alguém tinha que ir, e os 49ers resolveram esse problema com o Christian McCaffrey, que na época eu falei, é caro, mas não significa que é ruim.
As pessoas precisam entender, escolha de draft não entra em campo, jogador entra em campo. Você tá trocando por um running back que saudável é o melhor running back da liga e que precisa disso para o time chegar, aspirar qualquer coisa. E aí o time muda, o time vira outra equipe, pode trazer qualquer número que compare os Niners depois da semana 8 e antes da semana 8, o time virou outra equipe. E aí o Garoppolo machuca. E aí todo mundo pensou, agora acabou a temporada do São Francisco 49ers. Mas eu lembro que o senhor falou isso. Eu falei isso, porque a história dizia normal, que sim. Esperado, sim. O que o Brock Purdy fez, gente, e isso daí a gente precisa ter uma dimensão, não é que ele é o novo franchise QB, não é que ele é um quarterback espetacular. O que ele fez é sem precedentes. Nunca um terceiro QB na história da NFL fez o que ele fez. A gente já viu o Phil Simms ganhar Super Bowl com o New York Giants como QB reserva. A gente já viu o Nick Foles entrar na semana 15 e liderar o time para um Super Bowl. Mas a gente nunca viu um terceiro QB de um time entrar e elevar o nível da equipe, que foi o que o Brock Purdy fez. Então, a temporada dos 49ers, cara, eu falei exatamente isso hoje no vídeo que eu gravei para o Endzone. É como se você tivesse numa road trip e você tivesse ali uma estrada de 30 dias que você tava com o seu carro e aí, cara, no segundo dia tu fura o pneu. Beleza, você bota o step. Aí, cara, no 15º dia, o seu step fura de novo. Os Niners estão com o terceiro step e agora, mano, qualquer pedregulho que entrar e furar o pneu, acabou de vez. Só que a gente foi consertando esse carro com ele andando e, cara, por incrível que pareça, as coisas deram certo. Mas não era para ter dado. Então a temporada dos 49ers esse ano se resume em resiliência. Foi um time resiliente, foi um time corajoso, porque o Kyle Shanahan e o John Lynch tiveram que tomar decisões fortes nessa temporada. Eles foram agressivos, que é uma coisa que a gente sempre cobrava do front office, trocar por jogadores, ir atrás de elevar o elenco. A troca pelo McCaffrey, cara, pode ser uma das melhores trocas da história da NFL feitas durante uma temporada. A Mina Kimes falou que é a melhor e eu tentei procurar algumas que pudessem competir e realmente, cara, tá num grupo seleto. Então, hoje o São Francisco 49ers é um time muito diferente do que era na semana 10, do que era na semana 2, do que era na semana 1. É um time que tem uma identidade, é um time que tem confiança, é um time que tem muito talento. Você olha para o grupo de skill players dos 49ers, cara, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, o Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, sabe, o Jawan Jennings, que é um ótimo recebedor em terceira descida. É um grupo muito, mas muito profundo. A defesa também. Agora, o que vai prevalecer nessa final de conferência, na minha visão, vai ser o QB. Então, já entrando no porquê que eu acho que a nossa estrada pode ter chegado ao fim, eu acho que a história de Cinderela do Brock Purdy é uma história que talvez a gente não queira admitir que ela possa ter um final triste nessa temporada. Mas o fato é que foi uma das melhores temporadas de acompanhar dos Niners, cara. E você que é torcedor, você vai saber falar. Foi uma temporada que teve emoção, foi uma temporada que teve sofrimento, a gente aprendeu muita coisa ao longo dessa temporada. Mas não é um time também que venceu 11 jogos seguidos à toa. Esse time tem que ser respeitado e é, para mim, o terceiro melhor time da NFL, que sobrou nos playoffs. Isso aí. E, cara, falando aí desse seu comentário sobre a questão de elevar, né, o nível, e linkando aí nessa última parte aí que você falou também do quão foi legal assistir os 49ers, foi bem diferente, não, né? Mas vamos lá. Eu algumas vezes também comentei assim que, para mim, pelo menos, eu acho que tem muito número aí suportando isso, mas até vendo mesmo, provavelmente é um time melhor que o de 2019 e que o de 21, né? Acho que a gente consegue ver isso nos jogos e, enfim, em algumas estatísticas também, né? Enfim, de defesa e do próprio ataque a gente consegue ver isso. E assim, cara, eu lembro bem, assim, que 19 a gente, enfim, fez a campanha do Super Bowl, foi fantástico. Mas alguns jogos, eu não vou saber de cabeça aqui, se foram muitos ou se foi mais ou menos assim, um número médio,
a gente passou um aperto assim grande, né? Tipo, ganhou por uma posse, dentro de uma posse, né? Um pouquinho só mais que uma posse. E 2021 também não foi tão diferente disso. E esse ano foi engraçado porque onde era para dar mais errado, como você falou, né, Pepe? Em teoria, acabou que depois que o Brock Purdy entrou, o ataque elevou sim o nível, passou a fazer alguns jogos com acima de 30 pontos, né? Enfim, mais de 30 pontos em alguns jogos, e a coisa parece que foi tomando uma proporção, engrenando mesmo ali e deixando o torcedor do 49 naquele naquele nível de ilusão que, cara... Cara, os 49ers venceram 13 jogos na temporada, 13, né? sim. 3 foram por uma posse de bola. Contra os Chargers, contra os Seahawks e contra os Raiders. Foram os 3 jogos. De resto, os 49ers atropelaram todo mundo. E essa é uma parada que em 2019 a gente até teve jogos assim, mas ali depois daquela partida contra o Seattle Seahawks, que os 49ers venceram que os 49ers perderam, né? Que foi quando a gente perdeu a invencibilidade. Foi tudo jogo decidido por uma posse, se eu não me engano. Teve derrota para o Atlanta Falcons em casa, que foi uma derrota bizarra. Teve uma vitória ali contra os Rams, que a gente ficou atrás da partida inteira, quase. Aquela vitória contra os Seahawks na Bacia das Almas, né? Esse foi um time... Pode falar. Não, vai. Que esse é um time que, pra mim, é um time melhor do que o de 2019. A questão é que 2019 a gente deu muita sorte de calendário também, e teve uma parada que era pouco falada. Na verdade, até que foi bastante falada, mas as pessoas esquecem disso. Os 49ers eram um time completamente saindo do nada. E o trabalho do Shanahan era um trabalho totalmente desacreditado. No sentido de que eram 2 anos de 49ers, em que ele teve 3 e 4 vitórias, se eu não me engano. Ou então foi tipo 2 vitórias e 4 vitórias. Ele foi pick 2 um ano. Ele foi pick 2 anos seguidos. Foi 2017 que a gente pegou o Solomon Thomas e 2018, né? Então, aquele time depois pegou os Vikings, que era um matchup muito bom, pegou os Packers, que a gente já tinha atropelado, sabe? Foi uma junção de coisas que deram certo. A temporada de 2021 já foi totalmente o contrário. Tudo deu errado e a gente chegou lá mesmo assim. E essa temporada, de novo, tudo deu errado e a gente chegou mesmo assim. Então, mas chegou melhor que 21, né? Pô, chegou 21 melhor que quase 21. A gente não chega, né? Eu faço um adendo, né? Que, tipo, uma estatística que a gente não usa muito, mas ela é muito boa, que é a diferença de pontos, né? Os 6 times que tiveram maior diferença de pontos essa temporada foram os 6 times que sobraram, sabe? Então, tipo assim, a gente falou de ganhar, né? Tipo, amassar times fracos é um sinal de força justamente por isso. Os 49ers desse ano eram um time que faziam muito isso, né? Assim, foi o maior time, foi a maior diferença de pontos. Foi. Passou os Bills na última primeiro semana, e depois os Bills, foi isso daí. E, cara, é o que você tá falando, né, Alex? Isso. Pô, beleza, time fraco você tem que ganhar, mas de preferência tem que ganhar mostrando sua força mesmo, né? Amassando. Você não vai fazer isso sempre, mas, cara, precisa, sempre que der, você precisa fazer isso, cara. Porque você chega lá, pega o time fraco e ganha por uma posse e tal, você sempre vai ficar nessa aquele time incógnita, né? Que o pessoal gosta de chamar de fraude. Fraude prestes a ser desmascarada, né? E uma coisa que eu acho que é muito interessante também, que as pessoas, principalmente o fã que é um fã mais casual e tal, precisa entender, é que não é porque 2 times fazem a mesma coisa que os 2 times são a mesma coisa. Então, por exemplo, os Vikings passaram por cima de vários times menores também. Só que passaram de como? Qual foi a forma? Vencendo apertado, todos os jogos. Aí você ia ver as métricas avançadas, DVOA, por exemplo. Vikings era um dos piores times em DVOA. Aí você vai ver os Eagles, por exemplo, em EPA, DVOA, tá lá no topo. Você vai ver os 49ers, tá lá no topo. Então, tipo assim, recorde, cara. Recorde é uma coisa que a gente se apega muito, o torcedor se apega muito. Tipo, o Vikings ficou 13-4. Foi um 13-4 mentiroso, tipo, sabe? Beleza, fez o papel na temporada regular, mas e aí? Você precisa vencer jogo de playoff, tá ligado? Tipo, você precisa vencer na pós-temporada. Você não pode ficar com o recorde e não entra em campo. Os 49ers do ano passado foi basicamente isso. Foi um time 10-7.
O Super Bowl ano passado poderia ter sido entre dois times 10-7, Bengals e Niners. Não foi por o Jaquiski Tartt, que foi, inclusive, foi para os Eagles, foi cortado dos Eagles antes da temporada começar. Este fajuto, depois só falou besteira dos 49ers também, falou que o 49ers não cuida de jogador. Humilhante. Mas é isso daí. Eu até me perdi no que eu tava falando. Jaquiski Tartt é uma persona não grata na minha vida. O pior é que quando ele saiu, eu fiquei, pô, mas o cara joga bem, tal, dropou, mas, né, acontece, faz parte, agora também. Não, e com esse contrato eu falei, pô, boa contratação pra deixar ele na reserva, tipo assim, o cara que às vezes vai precisar entrar, não chegou nem na semana 1. Eu queria que ele entrasse. Eu queria que ele entrasse e dropasse uma interceptação do Brock Purdy, porque com certeza o Brock Purdy vai ter uma interceptação dropada, que é a coisa que ele mais gosta de fazer. Ele gosta de uma interceptação que vai ali na mão do defensor. Podia ser um cidadão com sorte. O que ele taca de passe ali no meio, passe desviado, passe que bate no não, e é umas bolas assim, tipo, umas interceptação que a bola pega no capacete da OL, aí levanta, aí cai na mão do defensor que não pega. Ó, aquela que teve, mano, a bola caiu no colo do Trayvon Diggs, e o Trayvon Diggs simplesmente dropa, igual o neném, aí depois saiu o touchdown. Ainda bem que foi contra os Cowboys também, porque ganhar dos Cowboys cagado é melhor ainda. Isso que é ótimo, cara. É isso aí. Assim, cara, só para fechar então essa parte aí, de um pouquinho das temporadas dos times, né? Você falou do DVOA, né, Pepe? E assim como, cara, DVOA, né, uma métrica aí do Futebol Outsiders e tal, tem PFF também, que analisa, enfim, vários aspectos dos times. Cara, você pega aí os Eagles e 49ers, os Bills também, né, Kansas e tal, mas falando de Eagles e 49ers, que é o foco aqui, cara, você vai ver esses times no topo dessas métricas em praticamente quase tudo, né, de ataque, de defesa, enfim, você pega o de VOA ponderado aqui, 49ers é o primeiro, Eagles é o quinto, no total, Filadélfia é o terceiro, São Francisco é o segundo, você pegar da defesa, enfim, São Francisco é o primeiro, Filadélfia ali é o quinto ou sexto, alguma coisa assim, você pegar a PFF, os Eagles aparecem primeiro em várias coisas também, enfim, cara, esses times é o que vocês falaram, tá aí, né? É recorde, mas também aliado enfim, aos pontos totais, métricas da defesa, do ataque, e de várias fontes diferentes, né, cara? Parece que dessa vez não teve muita surpresa nesse sentido, não teve justamente o time 10-7 lá, o azarão, não teve o underdog, chegando na final de conferência, né? Uhum. Bom, vamos lá, cara. Próxima parte aqui, vamos falar um pouquinho agora dos últimos jogos, né? Que agora vai falar do que está acontecendo mais recentemente. Cara, Giants e Eagles Divisional. Como é que foi isso aí, Alex? Esperava essa surra que foi? Ou, tipo, tinha ali algum medinho ainda, algum receio de ruim? Ou, cara, passou suave? Porque a gente passou sufoco. Cara, assim, na NFL tudo pode acontecer, sabe? Eu não sou 100% confiante em nada, sabe? Eu acho que é um esporte que em qualquer coisa que você olha para ele te força a ser humilde, sabe? Em tudo, no futebol americano, né? Então, certeza eu não tinha, mas eu achava que o Eagles ia passar assim, né? Não tinha o melhor que Nova York, estava jogando em casa, mas eu não esperava que fosse desse jeito, sabe? Apostei, inclusive, que seria por mais de uma posse, né? Mas a surra que foi, cara, eu fiquei surpreso mesmo, de verdade, assim. E você fez o que quis, né? Acho que conseguiu uma vantagem muito cedo na partida, né? Correu bem com a bola, passando a bola também, tipo assim, quando precisou no começo. E aí fica muito mais difícil para Nova York, tipo assim, de correr atrás do resultado, porque é um time que depende bastante do jogo terrestre, né? O Daniel Jones, ele teve uma ótima temporada, assim, né? Que talvez as pessoas não estavam esperando tanto. Mas é um time que usa muito do play action, né? Eu escrevi preview falando isso. E quando está 2 posses atrás do placar, fica muito mais difícil de ser efetivo com o jogo terrestre, né? Você precisa passar a bola para correr atrás do placar. Então o Eagles, né, aproveitou, tipo assim, do bom começo e seguiu, sabe? E acabou sendo desse jeito. Chegando no intervalo, o jogo já estava simplesmente ganho, né? Nem todo mundo era Los Angeles Chargers, né? Então, cara, eu fiquei muito surpreso, assim. O Eagles correu muito bem com a bola, né? Que era o que devia fazer. A defesa dos Giants não defende muito bem a corrida, né? E defendeu muito bem também
né, o passe, quando você está esperando o passe, fica muito mais fácil. O Bradbury com a interceptação de vingança aí do Giants, sabe? Eu nem acredito, eu falei, cara, eu tô sonhando quando isso aconteceu, sabe? Então foi muito, muito bom. O Eagles, mais uma vez, mostrando que é um dos melhores times, sim, da NFL, porque amassou o rival, né, que é mais fraco, né? Acho que, por isso que eu falo que agora é, de fato, um jogo de gente grande, assim. O Eagles teve uma tabela muito fácil e, cara, enfrentar o Giants foi fácil nas outras semanas também. A gente fez 48 pontos quando a gente jogou contra eles na semana 14. Tinha uma galera machucada. Sim, eu não achei que a gente ia fazer 48 pontos, sabe? Tipo assim, de novo, mas eu não esperava que fosse ser tão diferente do que acabou sendo, né? Tipo, e aí, mas 38-7, sabe? Foi um placar assim, eu fiquei assustado com o que aconteceu. E acho que me deixou um pouco mais confiante em relação ao time, sabe? Principalmente pela lesão do Hurts, né? Que é um time que, o Minshew jogou ali, tipo assim, foi bem, mas faz diferença. O Hurts voltou, não estava 100%, então fazia um tempo que a gente não via o Jalen Hurts, que estava brigando por MVP na temporada, né? E nesse jogo ele foi esse cara, né? Não teve umas estatísticas nem absurdas e tal, o time principalmente correu com a bola, mas foi porque foi o que o jogo pediu. E quando pediu-se do Hurts no começo, ele foi lá e fez os passes e colocou o time na frente. E aí, né, foi de manejar o jogo da forma que precisava. Então foi isso. Eu não esperava que fosse da forma que foi, né? Mas foi ótimo. Foi uma excelente partida de assistir. Isso aí. E, cara, o Hurts, tipo, ele tava voltando de lesão, né? Digamos assim. Ele não jogou. Ele não jogou, né? O último da semana 18. Jogou, não. Ele não jogou no anterior, tá? Isso. Não Então jogou bem, mas jogou. Exato. Ele jogou na semana 18, ainda meio que voltando, e agora no Divisional, a princípio 100%, não saiu nem nos injury reports e tal. Então, cara, nesse sentido aí, você já é uma coisa que você já entra aí na final de conferência. Bom, tem o meu QB que tá jogando pra cacete e 100% saudável, né? Então, já é uma parada a mais aí que você já, para chegar um pouco mais forte aí pra final. E o que você falou, já chegar também com esse placar aí amassador, né? Pô, quem não quer, né? Ir para final de conferência com essa credencial aí. Mas, enfim, tô curioso aí para saber o que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o confronto, né? Mas vamos lá, PP, e o jogo dos Cowboys aí, cara, contra os 49ers? Dentro do esperado, tipo assim, eu não esperava um jogo fácil, né? Como torcedor, enfim. Mas eu não sei, acho que a cabeça do torcedor também tem uma coisa meio fantasiosa, às vezes, tipo assim, eu me pego pensando, cara, não, mas a gente vai conseguir uma jogada, as duas ali no primeiro tempo, ainda que vai conseguir abrir uma possezinha, depois os caras vão ficar. Sabe aquela fantasia? Tipo, eu achava que ainda ia rolar uma parada tipo, da gente conseguir ter um jogo talvez não tão duro quanto foi. E foi realmente um jogo muito duro, né? Os caras estavam falando que foi playoffs clássico, né? Aquele jogo bem trincheira mesmo, batalhado, bruises, enfim, né? Bem duro mesmo. Mano, foi uma partida totalmente dentro do esperado. Quem esperava um tiroteio, sabe? Uma partida Tá louco, que fosse né? ter, tipo, 60 pontos. Não ia rolar. Eu até apostei no nosso bolão 30-20, mas porque eu achei que, tipo assim, seria um jogo com mais pontuações, mas que a defesa ainda assim ia ser predominante, né? E a verdade, cara, é que os Niners venceram porque erraram menos. As duas defesas foram brilhantes, a DL dos Cowboys engoliu a OL dos Niners, principalmente ali nos 3 primeiros quartos. O Brock Purdy estava muito incomodado, e foi bom também a gente ver ele incomodado, mas sem cometer tantos erros. Isso foi uma coisa que me tranquilizou um pouco. E, tipo assim, cara, o problema é que a última impressão é a que fica. E geralmente o torcedor desespera quando o time não mete 30 pontos. Você lembra dos nossos debates lá no grupo quando os Niners venceram os Eagles, os Saints de 13-0. O pessoal falando, porque agora vai pegar os Dolphins. E eu falava, gente, vence o jogo e depois fala, sabe? Tipo, tem que vencer o jogo, não tem que jogar bonito, cara. E se o torcedor acha que o time jogou mal, pô, excelente, mano. Melhor coisa que tem para um treinador é o time vencer jogando mal.
Que daí é a melhor semana de treino. Todo mundo, todo treinador fala isso. O Sean Payton já falou isso 1000 vezes. E foi um jogo que deu pra gente ver muita coisa. Porque o Brock Purdy nunca jogou sob pressão. Jogou sob pressão, saiu de um jogo limpo e fez bons passes. A jogada que ele fez com o Kittle não estava na progressão, não estava na leitura. Foi uma jogada que ele estende, porque os alvos estavam todos marcados, e o Kittle, porque ele é um tight end brilhante, consegue ele fazer a leitura que o meio do campo estava livre, e aí o Brock Purdy acerta um passe excelente. Tiveram outros passes ali, principalmente nos últimos drives, que ele precisava conectar a terceira descida, conectava ali na zona suja do campo, fazendo passe curto ali nas 10 primeiras jardas para o Ayuk, para o Christian McCaffrey, para o Jauan Jennings. Então foi uma partida que os Niners precisavam achar uma forma de vencer. O jogo se estabeleceu nos primeiros 5 drives, em que o jogo estava amarrado, os 49ers conseguiram apenas field goals, os Cowboys conseguiram um touchdown, mas também nada muito além disso. O jogo ia ser aquilo. Dali para frente ia vencer quem cometesse menos erros. O Dak Prescott foi interceptado 2 vezes. Sabe? O único erro que os 49ers tiveram foi do Ray McCloud e a defesa segurou para um field goal. Então, foi uma partida importantíssima para os 49ers, porque eu tinha medo do time, por exemplo, os Cowboys têm uma partida péssima, e aí o time amassa e chega despreparado na partida contra os Eagles. Chega achando que era tipo que seriam tudo rosas e tudo mais. Foi bom ver o Brock Purdy passando por isso e saindo vitorioso. Agora, eu acho que é um jogo que também levanta algumas questões, claro. Por exemplo, como que o time reage quando está sob muita pressão e o jogo corrido não entra. O jogo corrido dos Niners foi inexistente nessa partida. Nosso melhor corredor foi o Elijah Mitchell, mas ele botou alguns números ali no drive final. Porque fora aquilo lá, o McCaffrey teve 30 jardas corridas para 10 tentativas, então ele teve 3 jardas por tentativa, não foi nada legal. Mas, no geral, cara, foi tudo dentro do esperado. Os Niners conseguiram arrumar uma forma de vencer, como já fizeram também várias vezes na temporada. Os Eagles também já venceram feio, sabe? Os Bengals venceram feio, os Chiefs venceram feio. Relaxa. Se você tá achando que é por conta desse jogo que a gente não vai botar pressão nos Eagles, cara, reveja seus conceitos. Vai ser um jogaço. E o importante é que a gente eliminou os Cowboys. Eu vi uns caras falando, enfim, a galera acaba, né, querendo comparar muito, né? Tipo, se jogar contra os Eagles do jeito que jogou contra Dallas, esquece, já perdeu. Se os Eagles jogarem contra os Niners do jeito de jogar contra o Washington Commanders, sabe, o problema é justamente essa. As comparações que as pessoas fazem durante os playoffs geralmente são descabidas. Então, por exemplo, o Buffalo Bills é um time que destruiu durante toda a temporada regular. Se o Buffalo Bills tivesse jogado como jogou contra os Chiefs, teria ganhado dos Bengals. Só que a gente vê que times com identidade tendem a jogar da maneira mais pura possível na pós-temporada. É aquela identidade que entra em campo. Qual que é a identidade dos Eagles? Os Eagles são um time versátil no ataque, que correm bem com a bola e que sabem esticar o campo porque o Jalen Hurts tem uma bomba e um braço muito preciso. O que eles fizeram contra os Giants? Exatamente isso. Jalen Hurts esticou o campo cedo, depois o time correu como quis. Qual que é a identidade dos 49ers? Os 49ers correm com a bola, mas também são um time que acertam muito bem play action, que acertam muitos passes no meio do campo e que trabalham com jogadas após a recepção. Como que os 49ers conseguiram atacar os Cowboys nos melhores drives ofensivos? Exatamente dessa forma. Bloco por bloco, avançava 5 jardas, avançava 6 jardas, ia conseguindo first down. Sabe? Não tem segredo. Por que o Buffalo Bills perdeu para os Bengals? Porque é um time sem identidade nenhuma. É um time que você não sabe se é um time que corre com a bola, se é um time que estica o campo, se é um time que joga improvisado. Parece que é um time que só chama jogadas e espera o melhor acontecer. Agora, os 49ers contra os Eagles vão ser o que eles foram durante o ano inteiro. É a identidade do time. Vai tentar correr com a bola, tentar achar o melhor matchup possível ali, que é justamente contra a defesa corrida dos Eagles. E é isso, tá ligado? Não tem segredo. Isso aí. E você falou aí da questão do jogo terrestre, né? Que foi quase a gente não estabeleceu, né? Esse jogo. Não estabeleceu, vai. A maioria dessas jardas foram do meio do terceiro quarto para frente, se não for no quarto mesmo, né?
E, cara, um jogo que antes dele acontecer, a gente até falou também no grupo, se o time passa, quando o time passa de 150 jardas, já é um sinal muito bom, já aumenta a nossa chance de vitória e tal. E a gente não chegou, né, cara? Foi um jogo que a gente conseguiu 113 jardas só, né? Porque não é só, mas quando você pega jogos aí que o McCaffrey teve 140, sei lá, 120 jardas, 113 não é nada, né? E isso me lembra a final de conferência do ano passado, onde a gente, que não desce até hoje o nosso time, que tem essa identidade do jogo terrestre, ter conseguido 49 jardas naquele jogo. Enfim, não tinha como, né, cara? Mas é aquela coisa também, assim, são situações, né? Os Sim. 49ers fizeram bem em não terem seguido com o Elijah Mitchell como o cara para fazer as carregadas. Porque ele é um ótimo corredor, mas o Elijah, ele mostra o seu melhor futebol americano, geralmente, quando ele entra e pega defesas mais cansadas, quando ele pega ali, geralmente, uma terceira descida, quando ele pega, sabe, divide carregadas. Mesma coisa com o Jordan Mason. O Jordan Mason é aquele nosso running back para pegar a defesa cansada e começar a correr com ódio, sabe? E eu acho que nessa partida contra os Eagles, a gente não vai ver a mesma coisa que os Cowboys fizeram, porque eu acho que por incrível que pareça, o Emmanuel Acho matou a questão da defesa dos Cowboys. Foi uma das poucas vezes. Isso prova que até no lixão nasce flor. Porque não é porque o cara é ruim que ele não tenha uma ou duas takes boas na vida. Mas ele fala, quando ele estava prevendo esse confronto, ele falou: a defesa dos Niners é uma defesa física e a defesa dos Cowboys é uma defesa técnica. A defesa dos Cowboys é extremamente técnica, tanto que você vê que as coisas que não dependem do acaso, os Cowboys fazem muito bem. Os Cowboys forçam turnovers porque eles forçam turnovers. Não é o acaso, a bola não cai na mão do defensor. Eles forçam turnovers. Eles fazem pressão porque pressão não depende necessariamente da sorte. Você pressionar o QB, você pressiona porque você é bom. O sec é consequência do QB mexer para o lado correto e tal. E a gente vê que por conta disso, os defensores dos Cowboys marcaram muito bem os recebedores e por isso a gente teve muita dificuldade de correr com a bola, porque os caras estavam muito bem marcados, né? E aí eles conseguiam colocar um ou dois jogadores extra na marcação do jogo corrido. Então lotou o boxe e foi o que aconteceu, saca? Não sei se com os Eagles vai ser a mesma parada, porque não é um time que defende tão bem assim a corrida, então talvez se você lota o boxe, vai abrir o meio do campo. Mas a questão é que o jogo corrido hoje dos 49ers é um jogo corrido que tem 1000 possibilidades. E é a mesma coisa que a gente falou aí, o exemplo do Saints é o melhor exemplo possível, Ricardo. A gente não conseguiu correr contra o Saints. E mesmo assim a gente encontrou uma forma de vencer, marcando 13 pontos, marcando 13 pontos. Mas é aquela coisa, a gente já ganhou o jogo de playoff marcando 13 pontos. Então, são situações de jogo. Certo, justíssimo. Cara, para fechar essa parte aí, Alex, destaque aí dos Eagles do Divisional para você, cara. Hurts ou algum outro, cara? Eu, sendo bem sincero, acho que foi o Haason Reddick, né? Que é um cara que não recebeu muito amor durante a temporada toda, sabe? Eu acho que já faz algumas temporadas, né, que ele não recebe o amor que ele merece, né? A terceira temporada dele com mais de 10 sacks, né? E acabou com o jogo no começo, sabe? Tipo, ele contra o Evan Neal, né? Que é um cara que eu esperava mais, tipo assim, chegando na NFL, né? Eu não descarto ninguém como um ano de NFL, óbvio, né? Mas, igual o próprio Andrew Thomas, né? Que joga do lado oposto dele na linha, que foi muito mal no ano de novato e agora tá, né? All Pro aí, né? Mas essa temporada não tá bem e o Haason Reddick fez um inferno com ele, sabe? O Daniel Jones estava com ele na cara dele o tempo todo. E, cara, Daniel Jones sob pressão também é outra história, sabe? Por melhor que ele tenha sido essa temporada. Então, eu acho que quem foi fundamental foi o Haason Reddick, principalmente pelo começo, sabe? De não deixar que os Giants fizessem nada no começo do jogo, e aí o ataque abriu vantagem e a história do jogo já mudou, sabe? Então, acho que foi um destaque para mim, sim. Jogou muita bola. E o Reddick, só fazendo um comentário aí, porque é muito engraçado. A gente acompanha o sexo dos jogadores badalados, assim. Então a gente sabia desde o começo que o Micah Parsons e o Bosa estavam ali na corrida de quem ia ter mais sec, o Myles Garrett. Mano, do nada, o Haason Reddick apareceu lá, tipo, com 13 sacks. E a gente, tipo,
Que do nada, cara. Como assim? De onde esse cara surgiu, tá ligado? E realmente, ele teve uma temporada, mano, muito boa. A DL dos Eagles teve 4 jogadores com 10 sacks, tá ligado? Tipo, isso é bizarro. Exato, eu tava vendo aquele tweet seu que você fez comparando os dois times, né? E assim, a linha defensiva dos 49ers é fantástica, mas eu acho muito difícil colocar ela melhor do que a dos Eagles justamente por isso, sabe? A DL, tipo assim, Exato, eu acho que é isso que DL. o pessoal não entendeu. Eu tô falando apenas de DL. E às vezes, quando Sim. você pega assim, nome por nome, você tem ali o Nick Bosa é melhor do que todos da DL Com certeza. dos Eagles, é um dos melhores Eds. O Eric Armstead talvez é melhor do que o melhor DT, mas a questão é o conjunto da obra, saca? Sim. Você tem o Brandon Graham ali, você tem o Josh Sweat, você tem o Hassan Reddick. O Hassan Reddick é outside linebacker, mas, cara, é pass rusher, tá ligado? 16 sacks e meio, sabe? Exatamente. Foi 16 sacks e meio, né? 16 sacks e Tá meio. maluco. É surreal, cara. É surreal. Chegou junto, né? Pois é, no É. total, né, foram 70 sacks, que é a terceira melhor marca da história da NFL. Eu botei esse número várias vezes lá no grupo, que a galera fica falando, que não sei o que. Aí eu falo, cara, os Eagles têm 70 sacks, o 49ers teve 44. Vamos lá, a nossa defesa é foda e tal, mas o que a gente pode sofrer, não sei se vai, mas pode sofrer de pressão, não tá escrito, cara. Porque, porra, os caras... enfim, vai ser mais uma dureza aí. Antes de falar, então, desse confronto, PP, seu destaque aí pro Nainão. Cara, foi o Fred Warner. O Fred Warner botou o jogo no bolso, mano. Ele é muito absurdo, cara. É absurdo tanto que ele... É tipo assim, o Fred Warner é aquele cara que você pensa assim, pô, quem que é o melhor linebacker cobrindo passe? Ah, é o Fred Warner. Quem que é o melhor cobrindo o jogo corrido? Ah, é o Fred Warner. Então, tipo, sabe, o Fred Warner ele é um cara que realmente, ele teve uma temporada abaixo em 2021. Não foi uma temporada ruim, longe disso, mas pro padrão dele tinha sido uma temporada abaixo. E nessa temporada ele voltou a ser o líder da defesa que ele era. E tem um lance muito icônico, que é o lance que viralizou aí, que é ele cobrindo o CeeDee Lamb numa roda assim, que, cara, aquilo é literalmente a marcação perfeita. Ele teve gente que tava vendo o jogo comigo que inclusive achou que tinha sido falta e tal, mas eu falei, mano, se isso é falta, cancelem o futebol americano. Tipo, é a marcação perfeita que não é falta. Ele não tava puxando o jogador, não impede ele de fazer recepção, ele simplesmente tava lá e é aquela coisa, cara, o deck fez a leitura correta. Na hora que o deck solta a bola, tinha janela. Só que o Fred Warner é um míssil teleguiado, velho, tá ligado? Tem como você... É o tipo de coisa que não tem como. O QB fica numa sinuca de bico, tá ligado? Não era pra um linebacker fazer aquilo. E ele veio de lado da linha de scrimmage, praticamente. Isso não deveria ser possível. Tipo, um linebacker saindo do big gap, do lado contrário da sim, que é onde o CeeDee Lamb está indo, marcar o CeeDee Lamb. O CeeDee Lamb, ele vai correndo na diagonal de costas e não tem nenhum sentido o que o Fred Warner fez, sabe? Beleza, Demico Ryans, beleza. Mas então, eu só queria dar também uma menção honrosa, que foi um cara que o Richard Sherman, inclusive, elogiou pra caramba depois do jogo, que foi o Diomodor Lenoir. Porque assim que o Emmanuel Mosley lesionou, foi uma lesão que ficou meio esquecida, né? Na defesa dos Niners. O pessoal que não acompanha muito os Niners, assim, capaz que nem lembra que o Emmanuel Mosley jogou nessa temporada, mas ele lesionou na semana 5 e, assim, foi uma lesão muito sentida, porque ele era o cara que fazia oposição ao Charvarius Ward e durante algumas semanas ficou uma lacuna. E o Diomodor tem 2 interceptações nessa pós-temporada, que foram 2 interceptações totalmente mérito dele, leu bem o quarterback, soube antecipar a rota. Então, assim, foi extremamente sólido. Óbvio que o CD, mesmo assim, teve um jogo fantástico, teve 117 jardas. Mas eu acho que, como um todo, cara, ele foi um grande nome também. É porque o Fred teve uma partida que é impossível não ser ele, mas o Diomodor Lenoir também foi uma grata surpresa nesse jogo. Eu acho legal você falar, cara, porque... Enfim, até depois você me responde, Alex. A torcida dos Eagles, você deve ter seus grupos aí também, né, cara? É chata também? Nossa, tipo... cara. A torcida do Philadelphia Eagles falando do Jonathan Gannon. Cara, falando do Jonathan Gannon, eu nunca vou... O Alex surta todo dia. Mano, tipo assim, você tem, sabe, uma defesa com a melhor secundária da NFL, sabe? Tipo, foi menor em rate, menor em jardas passadas, 70 sacks e querem que demitam o... Cara, isso não tem explicação lógica. Eu não entendo isso. Isso não faz nenhum sentido pra mim.
Relaxa, cara. A torcida dos Niners queria que a gente demitisse o Kyle Shanahan. Eu lembro dessa época. A torcida dos Niners é assim. Os Niners perdem um jogo, ganha 10 jogos seguidos, aí perde um jogo. Cara, tem, assim, 2 minutos que acabou o jogo, o pessoal tá criticando as chamadas. Tipo assim, mano, você não critica chamadas sem o All-22, você precisa entender o que tava lá, qual que foi pedido. Meu pessoal tava lá, não, o Shanahan tem que sair, não sei o quê. Não, e essa parada aí você tava falando até do Shanahan, né, cara? Não queria. No início do ano que vem, vai querer de novo. É questão de perder 2 joguinhos ali. Se não ganhar o Super Bowl agora, com o calor de 7ª rodada, a última escolha do draft, que é o terceiro QB do time, crise em São Francisco. Começa pipoqueiro, fala de chamar de gênio ofensivo. Cara, olha, é duro, velho. É duro. E eu sou torcedor, eu falo também, mas, cara, olha, vou te falar. E legal você ter falado do Lenoir, cara, porque ele é um exemplo disso, né? É um cara que todo santo jogo, mano, o cara pode não... Que é aquela história, né? Quando não aparece muito, é um sinal que, né, não estão usando ele muito como alvo e, né, quando está sendo usado, quando está sendo, enfim, alvo de ataque, tá conseguindo fazer um bom trabalho. Mas o Lenoir é um cara que ainda tá, acho que, no meio do caminho nesse sentido, né? Ele ainda é o jogador mais visado ali da nossa secundária. E assim, cara, a minha visão leiga, inclusive, disso, né? Mas acho que o Igor até botou uma vez alguns números lá no grupo, é que ele tá fazendo um bom trabalho, assim, na temporada, entendeu? E nesse jogo mesmo agora, fez essa interceptação que foi, é o que você falou, mérito total dele, antecipou e tal. Aí porque ele fez aquela falta lá na secundária, enfim, que realmente não é para fazer, mas fez. Tipo, o cara, o nego já desceu a lenha de novo, a galera já começou a descer a lenha. Mas aquela interferência... Mano, eu chamo aquele passe de Carson Wentz Special, que é o underthrow, que o recebedor tem que voltar para pegar a bola, e o cornerback tá na marcação certinha ali, ele não tem outra opção senão atropelar o cara, porque o cara tá correndo, você tá acompanhando ele pausa, mano, inércia, tá ligado? E aí, então, tipo, nem culpo ele por isso, mano. Então, mas é isso que eu tô falando. E aí, cara, não tem jeito. A galera já mata. Torcida muito imediatista e tal. Também, né? É torcedor, cara. Eu também sou. Também não dá pra cobrar. Torcedor, né? fã. Eu não lembro quem que fala isso. Tem algum filósofo que fala isso. É um desses aí, Cortella, enfim, que fala que todo fã é burro. Isso é a maior verdade. Tipo assim, fã é cego, fã quer ver o time campeão. E tá certo, tá ligado? É porque a gente aqui, a gente faz um papel de pseudo-analista às vezes e a gente esquece do elemento humano. Eu nem isso. Mas, mano, tá ligado? Tipo, ano passado eu queria matar o Jaquiski Tartt. E depois você vai ver, tipo, foi um erro de jogo, tá ligado? Acontece. O Tartt, na época, eu perdoei. Na hora, assim. Foi, cara... não. Eu perdoei porque eu acho que tantas outras coisas não foram legais que, enfim, já foi. Cara, vamos lá. Já tem bastante tempo já de conteúdo aí, mas vamos lá, cara. E esse confronto aí, chegamos aí na final de conferência. E aí, Alex, expectativas, cara? Tipo, qual o matchup melhor aí para os Eagles? Onde você tem medo que os 49ers... O PP falou um pouquinho, né? Jogo corrido contra a defesa de vocês, né, versus jogo terrestre e tal. A secundária de vocês é monstra, o pass rush de vocês vai apavorar. E aí, cara, quais são as suas expectativas e matchups aí para essa partida, na sua visão? Você perguntou pra mim. Nossa, eu boiei total. Não, eu perguntei pro Alex mesmo. Não, mas eu perguntei pro Alex. Foi pro Alex, cara. Então tá certo, pô. Cara, dividindo, né, tanto o ataque quanto a defesa, assim, falando do ataque dos Eagles, né? Eu acho que é um time que é muito versátil, sabe? E pode fazer o gameplay da forma que quiser, sabe? Dependendo do adversário. Um time que tanto corre quanto passa bem a bola.
O que os 49ers têm, tipo assim, de fraqueza, né? É a melhor defesa da NFL, é uma das melhores defesas, assim, dessa década, na minha opinião, sabe? Tá jogando demais, jogando pelo Demeco, assim, que é, inclusive, Eagles Legend, tá? Sou muito fã dele, né? Quero que seja head coach, inclusive. E, assim, eu acho que o que os 49ers têm de pior é a secundária, né? E, graças a Deus, o Eagles não explora muito o meio do campo, que é onde está o Fred Warner, né? Porque, em tese, você não pode colocar um middle linebacker num wide receiver, mas o Fred Warner você pode, né? Tipo, e possibilita que a defesa dos 49ers faça muitas outras coisas a partir disso, sabe? Então, graças a Deus, o Eagles não depende tanto disso, apesar de que, igual foi o jogo com os Rams, seria bom usar bastante do Goddard, que, né, usa ali bastante o meio do campo, que para mim é um dos 3 melhores talentos da NFL, mas o que os Eagles precisam passando a bola primeiro, né, porque, né, até você citou essa estatística assim, quando você tem 150 jardas, tipo, isso é um bom sinal de vitória. Na NFL moderna, tipo, você passa para abrir a vantagem e corre para vencer, sabe? Tipo, em tese, você não corre primeiro com a bola para depois passar, né? Então, eu gosto dos matchups, sabe, dos nossos wide receivers contra os seus corners e safeties, né? Por mais que o Hufanga tenha tido uma boa temporada, etc. Mas global, sabe? A.J. Brown e Devonta Smith, tipo assim, eles ganham, sabe? Tipo, o melhor que sejam os corners, são ótimos wide receivers também, né? Então, são coisas que eu acho que os Eagles têm que explorar, que é esse passe explosivo, né? Por mais que a defesa do Demeco, né, consiga evitar bastante disso, se eu não me engano, foi até a melhor defesa evitando isso, né? Eu acho que, o contrário, os Eagles são um ataque que faz muito isso, certo? Então, eu acho que é um matchup que a gente precisa explorar assim. E aí, no mais, correr com a bola. É difícil correr com a bola contra essa defesa, sabe? Então, eu acho que vai ser um pouco difícil estabelecer jogo terrestre, tipo, né, entrar num ritmo, assim, esse que é o meu medo. E espero que o fato do Jalen Hurts ser um quarterback, né, que corre com a bola, crie dificuldades para os 49ers, porque, né, eu não lembro se os 49ers têm enfrentado um cara assim, sei lá, o Justin Fields na semana 1, sabe? Tipo, que não é o Justin Fields que a gente está vendo agora. Então, eu acho... A gente tomou um Mahomes e a gente tomou mas Mahomes não é Mahomes, né? Tipo, mas QBs móveis, né, cara? Sim. É um jeito diferente de marcar o jogo terrestre quando você tem que contar com um cara a mais lá no backfield, sabe? Então, é algo que eu também espero que os Eagles usem bastante, sabe? O Jalen Hurts coloque bem, entre aspas, assim, o time nas costas, sabe? Consiga produzir muitas coisas por ele próprio, né? São os 2 matchups, assim, que a princípio eu acho que seria bom da gente explorar. E, né, bastante Rampers Option, por exemplo, né? Facilitar um pouco as coisas. Do outro lado, eu falei que tinha medo e acho que, de fato, os 49ers vão ganhar o jogo, porque o matchup é muito difícil para a defesa de Philadelphia, por melhor que ela seja. Né? É uma defesa que, antes de tudo, é uma defesa leve, sabe? É uma defesa finesse, que eu gosto de chamar, e os 49ers são um time muito físico. Então, sabe, se o Eagles não fizer bons tackles, principalmente evitar jardas após a recepção, vai ser muito complicado. É um time que corre bem com a bola, certo? Né? O San Francisco 49ers, eu acho que esse jogo terrestre já foi mais temido antigamente, mas, né, principalmente agora com a chegada do McCaffrey, é um jogo que funciona, e é a fraqueza dessa defesa dos Eagles. Eu acho que ela melhorou bastante depois que o Sul, né, e o Joseph chegaram, mas correndo principalmente por fora dos tackles, que você força o Bradbury e o Slay a participarem do jogo terrestre, que são caras leves, são caras finesse que interceptam bolas, não são, né, colocam o nariz lá no jogo terrestre, complica um pouco, né? Então eu acho que é um matchup que é favorável para vocês. E o meio do campo, sabe? Por melhor, cara, eu tô apaixonado com o TJ Edwards, falei que para mim ele deveria ser ao Pro junto com o Warner, né? Jogou muita bola, mas é difícil segurar todo mundo, sabe? Ele é um cara também mais pesado, assim, tipo, e tudo bem, mas não sei se ele consegue fazer isso sozinho. A defesa dos Eagles joga muito com 5 jogadores no front para parar o jogo terrestre, certo? Ótimo, isso geralmente funciona bem, tipo assim, não no sentido de ser uma boa defesa contra o jogo terrestre, mas o Gannon força os times a chegarem em terceiras descidas um pouco mais longas por causa disso, e aí usa a defesa que ele quer, tipo, que é de fato uma defesa mais finesse para proteger o passe, etc. Mas é um time que não marca bem o meio do campo por jogar muito em cobertura quarters, né, que são com 4, dividindo o fundo do campo em 4 partes. Isso abre o meio do campo, é o middle of the field open, né, que a gente chama.
E os 49ers gostam muito de atacar, né? Eu teria mais medo do Jimmy Garoppolo, porque eu acho que ele explora melhor essa parte do campo, mas o Brock Purdy, né, tipo, explora um pouco mais por fora dos números, mas é o ataque do Shanahan, sabe? Ele não tá deixando de jogar pelo Kyle Shanahan, então é um lugar que eu acho que vai ser muito explorado, e esse é o meu medo desse jogo, sabe? O ataque dos Niners é construído para bater a defesa dos Eagles, assim. Então, se a defesa dos Eagles, sabe, ter um jogo muito bom de fato, eu vou ficar surpreso com o Jonathan Taylor, por mais que eu o defenda muito, sabe? Aí eu acho que a defesa dos Eagles pode se impressionar o Brock Purdy, que eu acho que vai ser o fundamental. Eu acho que muito do sacks que os Eagles conseguiram foi por causa da secundária, que é a melhor da NFL, e quando você compra tempo lá atrás, o pass rush chega, mas também é um pass rush muito talentoso, e por isso 70 sacks, sabe? É uma combinação das duas coisas. E essa linha dos finais, por mais tem o Trent Williams, né? Pelo conjunto da obra, né, como o Pepe disse, da linha defensiva dos Eagles, eu acho que vai incomodar o Brock Purdy. E aí, entrando um pouco, né, nessa questão do quarterback também do lado de vocês, eu acho que pode ser um jogo que a sorte acaba, sabe? Tipo, lançando essas bolas assim que, né, são quase interceptadas. Cara, a defesa dos Eagles também força turnovers. Pode ser que o Slay pegue, pode ser que o Emir pegue, o Charles Johnson pegue, a mesma interceptação na NFL. Pode ser que peguem, sabe? Isso vai fazer toda a diferença. Jogando em casa, tipo assim, contra um quarterback, né, que tá aí, tipo assim, eu sou falando do Brock Purdy, cara, eu tô extremamente incomodado com o que está acontecendo. Isso não pode acontecer, isso, sabe? O Brock Purdy não era pra estar aí, tipo, sabe? Não, sabe? Isso não existe, tipo. Mas, tem que parar esse cara. Sim, né, mas assim, analisando o que de fato eu vejo, né, ele tá jogando bem, sim, ele tem seus defeitos, né, ele tem esses passes assim que ele praticamente fala assim, intercepta, e ninguém tá interceptando, mas ele está sempre fazendo um jogo bom no geral, sabe, no conjunto da obra. Mas eu acho que tendo mais tape dele também, sabe, ele está jogando, eu tenho a impressão, vocês me confirmem falando dos 49ers, mas que ele está jogando pior do que ele estava quando ele entrou, sabe, tem essa coisa do efeito novo, assim, e eu acho que ele não está jogando tão bem quanto ele estava nas primeiras semanas. E é uma defesa que, sabe, de certa forma pode forçar esses turnovers e mudar o jogo. E do outro lado tem um Jalen Hurts que não, tipo assim, entrega a bola de jeito nenhum, sabe? No jogo de Giants ele até teve um forma que os Eagles recuperou, mas durante toda a temporada o que ele fez de melhor foi cuidar da bola, sabe? Touchdown terrestre, big play, ele não entrega a bola, que é uma coisa que ele sempre foi bom em tomar decisões, sabe? E incomodá-lo, né, com esse pass rush seria fundamental para isso, porque principalmente contra o Blitz, que é o que o Jalen Hurts faz mal, mas o Eagles também tem uma linha ofensiva muito boa. Sabe, por isso que eu falo, é um matchup que qualquer um pode ganhar, sabe, mesmo, tipo, eu fico assim com os 49ers só pela questão do matchup do ataque contra a defesa ser muito perfeito, assim, pra mim, e eu não sei se o Jalen Hurts consegue superar do outro lado, sabe, o suficiente contra essa defesa dos 49ers, mas se eu falar que eu não vejo o Jalen Hurts, que foi o segundo melhor quarterback, jogando em casa, né, com todo mundo saudável, ganhando esse jogo, eu também tô, sabe, só de fato fazendo papel de zica aqui, né. Então, eu acho que vai ser um jogaço, sabe? Isso é o que eu vejo da partida, mas todo domingo tudo pode acontecer, né? E vai ser um jogão, né? Tanto é que a linha é 2,5 pontos para os Eagles. E imagino eu que é porque tá jogando em casa, sabe? Tipo, se esse jogo fosse um campo neutro, não teria favorito para mim. Bela análise aí do Alex. Cara, vou deixar o PP falar aí, com muito mais propriedade, qualquer coisa que eu possa falar, mas só essa questão do Purdy aí que você comentou, né? Então vai, PP. É isso aí. É impressão minha, sabe? Isso de não fato não tem propriedade nenhuma, não, irmão. Eu sou um torcedor. Aqui a gente finge que entende de futebol americano. Ninguém entende de verdade. Cara, por eu trabalhar no endzone, o pessoal às vezes acha que eu tenho que ter o papel de especialista. Mano, não sou especialista. Não, tô zoando. Não, eu tô ligado, mas é porque, tipo assim, às vezes as pessoas vêm me pedir opinião. E, cara, no meu perfil eu dou opinião de torcedor. Saca? Eu tento dar ali uma opinião imparcial, mas no geral eu falo o que eu vejo, mas eu não fico tipo o dia inteiro fazendo análise e tudo mais. Eu até tô buscando agora melhorar um pouco minha parte tática, mas no fim a gente tá sempre tentando evoluir. Cara, eu vou responder primeiro essa questão do Brock Purdy, porque eu acho que é meio que é uma falsa ilusão, pelo seguinte, o Brock Purdy jogou assim desde sempre. A questão é que no começo a gente tava tipo assim, pô, como assim? Esse cara não era pra estar fazendo jogadas boas. E aí, quando ele fazia uma jogada ruim, a impressão era, ele é calouro, isso daí ia acontecer. Só que
o bom dele prevalecia. O que está acontecendo agora é justamente isso que você falou. As pessoas estão acalmando um pouco e falando, tipo, beleza, ele tem umas jogadas ruins, ele tem falhas no seu jogo, e ele tá fazendo mais a parte chata. E eu tô, inclusive, gostando de ver isso. Eu tô gostando de ver o Brock Purdy, tipo, passando para 3 jardas, para 4 jardas e convertendo terceiras descidas, que é o que o Garoppolo fazia. As pessoas não entendem por que eu gosto tanto do Garoppolo e tal, e, tipo, realmente tem um pouco de síndrome de Estocolmo, mas muito disso é porque o Garoppolo fazia aquela parte segura com muita segurança. Agora, partindo um pouco para análise, cara, o Alex basicamente falou exatamente o que é esse matchup. Falando um pouco do ponto de vista dos 49ers, de fato, é um matchup muito bom contra a defesa dos Eagles, porque por mais que a defesa dos Eagles seja boa, a gente não ataca o que ela tem de melhor, que são os corners. Então, o Brock Purdy não é um cara que ataca as hashes do campo. Ele passa no meio, ele é um mini Garoppolozinho, ele passa ali naquela parte suja do campo. Pega ali os melhores passes que ele fez pro Kittle em toda a carreira dele até agora, foi no meio do campo. O melhor passe dele contra os Cowboys foi no meio do campo, o passe que ele fez contra os Commanders foi no meio do campo. Agora, eu queria fazer uma pergunta pro Alex. O próprio McCaffrey, ele usou algumas vezes no meio do campo ali também, para conseguir terceira descida na linha ali, né, no checkdown ali. Então, inclusive, os 49ers são um pesadelo em personnel, porque eles alinham... Cara, o que eles fazem de variação com 2 running backs em campo é brincadeira, cara. E é assim, beleza, tá no 21. Aí tá o Deebo Samuel alinhado como single, como halfback. Aí tá o McCaffrey alinhado como tight end, tá ligado? Aí tá o Juszczyk alinhado como wide receiver. Tipo, é literalmente uma combinação infinita de personnel que os Niners fazem. Então, assim, por conta de tudo isso que os Niners fazem no ataque, eu acho que é um bom matchup. Os Niners gostam muito de correr off-tackle também. É uma coisa que, principalmente o McCaffrey, ele ativa bem o turbo por fora. E os Niners, quando a corrida por fora começa a entrar, entra a principal jogada dos Niners correndo, que é o pitch para dentro. Os Niners pegam, fazem o pitch, e aí a defesa já está acostumada a fazer o pitch por fora. Agora outros times estão usando isso muito, mas o Shanahan começou com essa moda. E aí o cara já corta para dentro. É um misdirection que os Niners usam muito e que dá muito certo. Então isso pode entrar também. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Alex, para ele me responder, para eu tocar em outro ponto. Qual que é a maior forma de pressão da DL dos Eagles? É por dentro ou é por fora? Tanto faz, sendo bem sincero. Tipo assim, você tem tanto o Sweat quanto o Reddick de fora que ganham por si só, quanto você tem o Hargrave por dentro, principalmente, sabe? O Hargrave, ele também não recebe tanto amor, assim, acho que por estar escondido, né? Acho que todo mundo recebe um pouco menos por ser um conjunto de obra, mas que é um dos melhores defensive tackles da NFL, sabe? Tipo assim, pra mim também. Ele é ótimo. Porque eu acho que quando o Brock Purdy recebe pressão por dentro da linha, ele sai bem da situação. Porque ele é um cara que não hesita em sair dos tackles, em estender a jogada principalmente para a esquerda. O problema é que as defesas já estão percebendo isso e estão colocando os principais matchups justamente na direita do ataque da linha para fazer com que ele não consiga fazer o bend para a esquerda. O Micah Parsons fez muito isso ontem. O Brock Purdy não estava conseguindo rolar para a esquerda. Né? Então, uma coisa... Isso era uma falha que tipo assim, é muito nítido. Você não precisa ser especialista para perceber isso no jogo dele. O Brock Purdy sempre faz o rolamento para a esquerda. Né? E eu até acho que é a melhor forma de você estender uma jogada, porque quando você estende para a direita, você encurta muito mais o campo. Né? Então, isso para mim é um grande problema. A forma como os Eagles pressionarem o Brock Purdy pode ditar a partida. E do lado defensivo, eu acho que até às vezes a secundária dos Niners, ela recebe um pouco de... Ela é um pouco descreditada, porque é aquela coisa, os Niners defendem tudo muito bem. Aí, o que entra nessa defesa dos Niners de vez em quando é um passe longo, e aí parece que não a defesa marca mal o passe longo. Mas não é que marca mal, é que justamente o passe longo tende a entrar, porque quando pega um cara que estende bem o campo, vai entrar. E o Jalen Hurts é, para mim, o melhor passador em profundidade da NFL. Eu acho que
compete com ele ali o Justin Herbert, compete com ele o Patrick Mahomes, o Josh Allen, que é mais inconsistente, mas tem talvez um passe mais refinado. Mas o Jalen Hurts, ele tentava isso já desde quando ele entrou na NFL. Ele sempre teve essa mentalidade, e aí entra o que o psicólogo falou. Ele melhora a cada ano. Ele pega a off-season ali e melhora naquilo que ele quer fazer de melhor. Então, por exemplo, naquela partida que os Niners enfrentaram os Eagles na semana 2 de 2021, o Hurts conectou uns bons passes em profundidade. Um pro Quez Watkins, se eu não me engano, que eu não lembro se voltou por falta, mas tipo assim, ele passou de dentro da endzone dele, um passe que viajou 45 jardas no ar, 50 jardas no ar. Ele faz muito isso. E ele se tornou um quarterback muito preciso também, passando no meio do campo, que era uma parada que o Hurts fazia muito pouco. O Hurts passava pouco no meio do campo. E essa era uma das coisas que eu tinha mais ressalvas com o jogo dele. E logo na semana 1, ele já mostrou que ele tinha perdido essa mania de só passar pro lado, né? Então, assim, o que eu acho que os Niners precisam fazer para vencer? Primeiro de tudo é colocar um linebacker em spy. Porque o Hurts vai correr com a bola. E os Niners precisam parar de ser tão vulneráveis com quarterbacks que correm com a bola. A gente sempre toma no rabo quando enfrenta o Kyler Murray. Não porque o Arizona Cardinals é incrível, mas porque o Kyler Murray corre e quando ele ativa o turbo é muito difícil de pegar. A gente sofreu quando enfrentou o Lamar Jackson também. E o Jalen Hurts corre muito também pelo meio do campo, né? Ele faz uma coisa que os torcedores dos Niners abominam, que é, tipo, fazer uma corrida designada pelo meio da linha. E esse tipo de coisa, contra os 49ers, às vezes dá muito certo. Mas os Niners também sofrem quando o QB estica a jogada e corre com ela. Ontem o Dak Prescott fez isso algumas vezes no jogo. Então, isso é uma coisa que eu acho que os Niners podem pegar um linebacker e deixar o tempo inteiro espionando o Jalen Hurts. Para caso ele estique uma jogada, ele estenda a jogada correndo com a bola, tenha um cara ali para bloquear. Não acho que o jogo corrido dos Eagles vai entrar tanto assim quanto as pessoas pensam, porque os Niners são o melhor time marcando a corrida na NFL. E eu acho que o Miles Sanders não é o melhor running back para explorar essa defesa. Tiveram bons times que correram com a bola contra os Niners, mas eu ainda acho que vai ser um ponto ali ruim para os Philadelphia Eagles. Eu acho que eles vão correr mais com o Hurts. E, principalmente, tentar marcar o A.J. Brown. O A.J. Brown é um dos melhores recebedores da liga em recepções contestadas. Ele muito provavelmente vai alinhar com o Charvarius Ward. Se bem que os Niners não fazem tanto isso de tipo fazer um cornerback seguir o melhor recebedor. Eles marcam muito em zona, né? E aí entra um outro ponto muito complicado, que é justamente essa marcação em zona dos Niners vai ter alvo livre. E eu acho que quando você faz essas análises, existem pontos muito positivos para os Eagles, existem pontos positivos para os Niners, e vai ser um confronto muito, muito equilibrado, como a gente falou. São dois times que foram feitos para jogar um com o outro, eu acho. Os Eagles atacam muito bem o que os Niners não fazem de bem, defensivamente, e os Niners atacam bem o que os Eagles não fazem. Agora, o motivo que eu acho que o Jalen Hurts vai acabar vencendo esse jogo é justamente a experiência do quarterback. Porque, assim, gente, ok, o Brock Purdy tá jogando bem, mas, cara, na história da NFL, a NFL, a era Super Bowl, tem mais de 70 anos, né? 1970, não, tem mais de 50 anos, né? Viajei agora, legal, tá no Super Bowl 57, é só contar o número de Super Bowls, porra. Burro. Enfim, em toda essa história, nunca teve um quarterback calouro que chegou no Super Bowl. E tem um motivo pra isso, sabe? O Big Ben teve um recorde de 15-1 e não chegou no Super Bowl. Eu acho que quando afunila, assim, vai prevalecer o melhor quarterback. Os Niners vão pegar um time que é muito equilibrado e o quarterback vai ter que fazer jogadas. E eu temo que jogando fora de casa, num estádio que é um estádio também muito hostil para times que vão jogar lá, o Brock Purdy vai sentir um pouco a pressão. Mas sentir um pouco pode ser o decisivo. Sabe? Suficiente, né? Então pode ser que a gente veja uma vitória dos 49ers e os 49ers avancem para o Super Bowl. Realmente, a gente nunca acontece que a história vai ser feita até que ela seja feita. Nunca um time tinha jogado um Super Bowl em casa. Jogou 2 vezes seguidas e ganhou 2 vezes seguidas em casa, sabe? Nunca um QB escolhido na 7ª rodada tinha jogado nos playoffs. Brock Purdy foi lá e jogou. Então pode ser que a história esteja sendo feita na nossa frente. Agora, outra coisa que eu queria entrar nesse ponto antes de passar a palavra para vocês de novo. Eu apostei que os Eagles não iam vencer um jogo nos playoffs, mas porque eu achei que eles iam enfrentar o Dallas Cowboys ou os Buccaneers. Agora,
eu acho que é um time que... E eu também tava com receio da lesão do Jalen Hurts. Os fatos mudam, a opinião muda. Jalen Hurts está saudável e está jogando bem. O Lane Johnson não está 100%, mas está mandando bem. O CJ Gardner-Johnson voltou bem. E eles pegaram os Giants, que era um time que para mim encaixava mal. E eu ainda quis acreditar, mas porra, eu falei que era a zebra da zebra. Então, jogando contra os Niners, eu acho que essa não é a história dos 49ers. Talvez seja a história do Brock Purdy, não sei, mas eu acho que quando você pega o conjunto da temporada, a temporada dos Eagles começou da semana 1 até a semana 17 com o mesmo planejamento. Tirando ali 2 semanas em que o Jalen Hurts se machucou, mesmo assim, quando o Mahomes foi campeão também, ele perdeu 2 semanas, a temporada dos Eagles foi muito homogênea. Foi uma temporada que teve sim lesões, mas essas lesões foram diluídas. Não foi igual os 49ers, teve um caminhão de lesão numa semana só, igual os Broncos, igual os Chargers. Então parece, cara, eu acredito muito em narrativas. Parece que a narrativa dos Eagles está muito forte. E já adiantando, eu acho que vai ser Bengals contra Eagles no Super Bowl. Aí quem vai vencer? Aí é outra história, tem que ver como cada time vai chegar de saúde no Super Bowl. Pode ser que o Jalen Hurts perca, vença o jogo, mas não jogue no Super Bowl e aconteça uma lesão, cara. Nunca se sabe o que acontece. Mas eu acho que assim, analisando hoje... Pelo amor de Deus, mano. Não, Deus me livre, cara, eu quase chorei quando o Mahomes machucou. O pessoal fica assim, mas os Niners não tem nada a ver com isso. Pô, não tem, mas eu quero ver o Mahomes jogar, eu quero ganhar o Super Bowl contra o Mahomes, eu quero ganhar contra o Joe Burrow, eu não quero ganhar contra o Chad Henne, desculpa, mas, assim, o título é o mesmo, mas eu como profissional quero ver isso, sabe? Mas eu acho que vai dar Bengals e Eagles no Super Bowl. Não me odeie, torcida dos Niners. Eu tô aqui fazendo meu papel. Tem nem palavra. Não me odeie, torcida dos Eagles. Porra, vocês são dois fanfarrões. Mas, mano, isso daí é uma visão que, tipo assim, cara, a gente, eu e o Alex, a gente tem visões diferentes do futebol americano, assim. Ele é um cara mais agressivo, eu sou um cara mais conservador. Eu tenho que falar disso, inclusive. Inclusive, eu provei que não é que eu sou conservador. É que eu não sou também psicopata igual o Kyle Shanahan, que vê uma quarta para meia jarda na linha de 10 jardas e chuta um punch, tá ligado? Eu não sou idiota a esse ponto. Mas, enfim, a gente tende a ver nossos times e, tipo assim, a gente acompanhou muita coisa. E, cara, é aquela coisa, mano. Não é ser pessimista, mas você prevê tudo que pode dar errado e você se blinda daquilo, tá ligado? Então, tipo... Não é nenhuma questão que eu quero zicar, porque eu não acredito em zica, tá ligado? Tipo, mano, a gente brinca com isso, mas zica não existe, velho. Desculpa, mas não existe. E... Não acho, não. Mas sabe, tipo assim, a gente se previne do pior, tá ligado? Eu acho que se os Niners tivessem, talvez, com tipo Trey Lance, tivesse evoluído, feito aquela temporada, que tipo, ele começou mal e chegou voando nos playoffs, tá ligado? Talvez fosse algo positivo, tá ligado? Tivesse com um hype e tal. Mas com o Brock Purdy eu fico um pouco receoso ainda, tá ligado? Eu imagino que tudo que o Alex deve ter passado como fã dos Eagles também, tipo, cara, você se prepara pro pior, mano, é inevitável. Você tá esperando ainda aquela parada da abóbora, né, que ficaram falando, tipo, que o Purdy provavelmente viraria abóbora, inclusive nesse jogo aí dos Cowboys, né, com tanta pressão, etc. Acabou não acontecendo, lógico, que não foi melhor jogo dele, dado que, porra, tinha uma defesa monstra do outro lado, e é o que provavelmente vai acontecer também contra os Eagles, em termos de produção mesmo, né, performance. Mas não, cara, Ricardo, fala em voz alta. Pouco, né? Fala em voz alta os QBs que estão na pós-temporada. Mano, você tem o Patrick Mahomes, você tem o Joe Burrow, você tem o Jalen Hurts, aí você tem o Purdy. Tipo assim, mano, não é querendo ser... O futebol americano não é só QB. Mas, mano, fala em voz alta. O campeão de 2022 foi o Brock Purdy. Estranho, cara. É bizarro. É difícil, mano. Não é assim. Assim, tem uns caras assim na história. Tipo, o campeão de 2000 foi o Trent Dilfer, tá ligado? O de 2002 foi o Brad Johnson. Acontece. Mas, eu sei lá, mano. Enfim. Eu vou pra esse jogo tranquilo. Eu vou beber pra caramba. Eu não bebi ainda nos playoffs. Nesse eu vou beber... E é isso aí, mano. É isso aí. Mas fala aí, o que você ia falar, Alex, sobre a questão da sua agressividade versus conservadorismo de PP Narducci. Eu acho que, assim, tem uma briga ideológica nessa partida, entendeu? Você tem um dos times que mais vai para a quarta descida quanto, entre aspas, deveria,
E o Kyle Shanahan, que, tipo assim, se recusa a fazer isso. Tipo, ele se recusa. Cara, eu fico muito incomodado, porque eu amo o Kyle Shanahan. Eu amo o Kyle Shanahan, sabe? Tipo assim, se os Eagles perderem para os 49ers, eu vou torcer para os 49ers no Super Bowl, independente de qual seja o time lá. Porque eu acho que o Kyle Shanahan tem que ser campeão da NFL, sabe? É um cara que revolucionou o jogo, assim, a forma dele. É um cara que desenha um ataque muito bem. É um cara que usa muito motion, que é uma coisa que eu amo, sabe? É um cara que chama muito bem as jogadas. Mas o jeito que ele maneja o jogo, cara, eu fico louco, sabe? Eu preciso contratar alguém para fazer isso para ele, tipo, de verdade. E eu acho que isso também é uma coisa que conta em favor dos Eagles, sabe? Eu acho que ele tem mais experiência que o Sirianni, tipo assim, ele é mais técnico que o Sirianni, sabe? Por tudo que ele já apresentou. Mas o Sirianni maneja muito melhor o jogo, sabe? Eu acho que também pode contar. O Kyle Shanahan pode fazer falta uma coisa dessas num jogo contra os Eagles, né? O Sirianni, acho que por ele não chamar jogadas, ele maneja o jogo melhor. Então, acho que o Kyle Shanahan devia arrumar alguém para fazer isso para ele, porque isso me deixa extremamente incomodado, sabe? O cara que... Quando o McCaffrey chegou nos 49ers, isso devia ser proibido o que o Kyle Shanahan está fazendo, sabe? Essa coisa de você coloca o McCaffrey de wide receiver no deep de running back e você corre qualquer rota com o McCaffrey e o Debo, cara, você não pode fazer isso, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo é um cara que não arrisca quarta descida tendo todo esse poder de ataque, sabe? Tipo, não faz sentido para mim, me deixa muito incomodado como fã de futebol americano, sabe? E eu acho que isso também pode acabar fazendo a diferença. Acho que isso foi apagado no jogo contra o Niners, porque o Mike McCarthy também é literalmente essa pessoa e perdeu o jogo, né? O Niners acabou vencendo, mas o Kyle Shanahan tomou muitas lesões horríveis no jogo. E isso me deixa muito incomodado. O clock management dele é péssimo. Péssimo! Essas são duas coisas que o Shanahan faz mal. O Shanahan, sim, eu acho que ele, tipo assim, pra ser justo, ele arrisca quando é 4-1. Ele é um dos técnicos que mais gosta de QB sneak também, e os Niners são dos times que melhor executam o QB sneak. É muito raro um QB sneak nos Niners não dar certo. Mas, cara, o clock management do Kyle Shanahan, ontem ele chutou um field goal com 1 segundo no relógio, porque ele simplesmente botou o Brock Purdy lá, e o Brock Purdy, mano, é um calor, ele vai fazer merdas. A sorte foi que a bola do Brock Purdy chegou na sideline faltando 1 segundo. Mas não, assim, ele gastou 30 segundos antes de pedir o tempo. Sabe? E o cara da sideline o Shanahan na bola. Não, sim. Não, isso é uma coisa que eu ia falar, cara. Eu ia falar assim, não sei o PP, mas é o seguinte, que era justamente isso, cara. Algumas decisões dele em quarta descidas realmente me incomodam, sim. Mas a parada do relógio, cara, vamos lá, São Francisco usa muito o relógio, né, correndo com a bola e tal, não sei o quê, mas alguns momentos de controle de relógio, cara, é insano, assim, eu fico possesso também, cara, porque você vê que o negócio, parece que ele não quer tentar aquela última pontuação, aí vai deixando correr, se der para chutar, chutou, se não der para não chutar, também vai pro vestiário e tá tudo bem, e cara, e é engraçado, porque os 49ers, algumas vezes na temporada, tiveram e acabam tendo, né, essa oportunidade de ter um drive ali de 1 minuto, né, faltando 1 minuto para acabar um tempo e tal. E muitas vezes a gente consegue, sim, chegar, né, pelo menos ali no field goal, mas, cara, também inúmeras vezes parece que tem uma preguiça, que não é preguiça, né, é o conservadorismo, de tentar realmente algo. E aí deixa rolar o relógio, ou controla mal mesmo, sem querer, não sei o que acontece, cara, entendeu? E isso é uma parada que me irrita bastante também, cara. Cara, eu acho que essa questão do relógio é porque tem muita coisa no prato dele, sabe? Eu vi o Sirianni, tipo assim, nas 8 primeiras semanas de 2021 e nas 8 semanas seguintes, depois que ele deu o play calling pro Shane Steichen, né? E aí o povo até fala assim, como é que vai ser, tipo assim, quando, né, o Shane Steichen sair, ou vai chamar o ataque dos Eagles, mas tipo assim, o Sirianni participa do plano de jogo, tipo assim, de que vai acontecer, né? O Shane só escolhe quais jogadas chamar em cada hora. Mas o game manager foi da água pro vinho, sabe? Tipo assim, então, o Kyle Shanahan é um gênio no play call. Então, sabe, coloca alguém para manejar o jogo, o cara vai falar assim, amigo, sabe, pede timeout, irmão, arrisca essa quarta descida aqui, sabe? Tipo, precisa de alguém para fazer isso para ele. Porra, todo jogo, cara, PP, fala aí se é exagero, mano. Todo jogo deve ser, né? Mas vários jogos aí que a gente acaba pedindo tempo por causa de delay of game, que vai, né, estourar o relógio ali e pede tempo.
não sei se é uma parada já meio que tá vendo que tá desorganizado e acaba deixando e pede mesmo. Ou, cara, eu não sei o que acontece. Não sei se é impressão ou se é real. Mas você tá falando aí também, né? Eu não sei se tem uma correlação, pra ser bem sincero. Eu senti que aumentou também com o Purdy, mas qualquer opinião que eu desse aqui eu estaria chutando. Mas o Shanahan, eu falei depois que ele perdeu pros Rams, eu falei exatamente isso. O Shanahan precisa de um psicólogo. Mas eu já não sei se ele faz terapia ou não. Isso aí já é com ele. Não é comigo. Pode me contratar, viu, Cristiano? Eu tô disponível. Porra, imagina, preguinho lá em Santa Clara. Vai? Não tá ouvindo, não. Tá ouvindo aí? Oi? Repete, travou aqui. Ah, tá. Nada, tava zoando só, imagina, um empreguinho lá em Santa Clara. Vai? Tá em tempo demais, tá mal. Ô, Alex, qual que é o nome do coordenador ofensivo dos Eagles? Shane Steichen. Você viu como que o Rob Gronkowski chamou ele? Shane Steichen. Shane Spikeman, do nada. Cara, o Gronk é péssimo demais, você tá doido. Ele pode. Bom, senhores, eu acho que é isso, né? Já deu para dar 1h30 deu para falar de tudo de Niners. Teve bom. Deu pra falar de tudo. É isso, agora é esperar mesmo. Joguinho. Agora que bom que vai ser o primeiro jogo de domingo, né? Pelo amor de Deus. 5 horas, né? Aproveita, né? Qualquer coisa a gente já vê o jogo do Bengals e Chiefs sabendo que já foi eliminado, então a gente já vê tranquilo. Se não, também a gente vê feliz. Que é o mais provável. Contra o Burrow? Vai saber, né? Sei lá, eu tô preferindo... O Mahomes maneta talvez é melhor do que 30 QBs da NFL. Se a gente passar, preferindo pegar os Bengals aí, porque o PP já falou que se for os Chiefs a gente vai perder, amigo. Vai, eu tô falando isso aí semana 1. Eu vou lá para aquele evento da NFL Brasil, assim, com a maior tranquilidade do mundo se for contra os Chiefs. Ficou 40-0. Suave. Beleza, é isso aí. Parabéns, Tamo junto. É isso aí. É isso. Bom, galera, então fechamos, né? Esperar aí o joguinho de domingo, 5 horas da tarde, jogo ainda final do dia aí, um pouquinho mais cedo, né? Do que esse horário miserável aí de 8, 9, 10. E é isso, agora torcer para ver o bom espetáculo que eu acho que vai ser. E que o nosso Nainão vença, certo, Alex? Nem tanto, Go Birds. Isso aí, garoto. Cara, brigadaço, Alex, pela presença aí, PP também, por topar aí, né, meio que na correria aí, participar dessa gravação pra gente falar um pouco desse jogo aí de final de conferência, que com certeza vai ser um jogão. Valeu? É isso, meu querido, eu que agradeço o convite mais uma vez de me chamar aí, certo? Pode chamar sempre, né? Adoro gravar aqui com vocês, né? Mas é um time que, igual eu te falei, assim, eu gosto muito também, sabe? Eu tenho um carinho, eu tenho 2 amigos assim que torcem demais dos 49ers, então também mais um motivo, né? Caso a gente não passe, que eu vá torcer para vocês. Mas, né? É um time que eu gosto muito, sempre bom gravar aqui. E só para fechar aqui mais uma vez, pedir ao vivo aqui, Pepe, tô te esperando no meu contrato lá no Endzone, viu, irmão? Te amo, tamo junto. Nossa, eu também tô. Tô esperando desde novembro de 2021. Vamos lá. Se Deus quiser, 2024 a gente recebe aí um aporte novo. Yes! Vamos lá. Torçam pelo bem do Esportudo para eu contratar muitas pessoas. É isso, galera. Muito obrigado também, psicólogo Ricardo, por terem participado dessa gravação. Eu gosto muito de vir aqui falar dos Niners, é uma coisa que eu fiz pouco no ano passado, né? Foda, a correria, a gente acaba não falando do que a gente mais gosta, né? Eu gosto mais dos Niners do que de NFL, inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas é. E eu espero que a gente vença, tá? Apesar de que eu tô aqui com a camisa dos Eagles, fazendo jus ao nosso convidado, né? E é um time que eu gosto também, mano. É um time muito simpático. Eu acho que tem um uniforme lindo. Acho que é um time... Mano, o Micah Parsons... Eu vou tocar nessa... Eu fiquei com tanta raiva do Micah Parsons nessa temporada que, mano, todo mundo que ele começou a falar merda, eu comecei a gostar. Então, mano, do nada ele começou a atacar o Jalen Hurts.
porra, eu comecei a achar o Jalen Hurts da hora, mano. É o Batman, é isso aí. É nós, mano, tá ligado? Jalen Hurts, mano, meteu 6 touchdowns nos Niners. Vou torcer pra ele, mano, tá ligado? De qualquer forma, se ganhar, é o segundo título. Pra chegar no quinto, vai demorar muito tempo ainda. Então, lembre-se disso. É penta. Vamos tentar ir ao Hexa, mas não boto minha mão no fogo. Isso aí. E sigam o Endzone Brasil. Isso aí. E, cara, sigam o Endzone Brasil aí, né? Twitter, Instagram, né, PP? E, cara, por tudo aí, como ele falou também. Muito conteúdo, cara, no YouTube aí, Vevito, Morning Show, Escambau. Enfim, é muita coisa aí que o Esportudo e o Endzone fazem aí pra galera que gosta de NFL. E, porra, agora a PP também tá neurótico lá no Twitter, no perfil pessoal dele, postando tudo sobre NFL, sobre os jogos e sobre 49ers, bastante coisa, né? Pra quem quer só saber Niners, também. Só Niners. De resto fala do de palpite. outras coisas. Tá bom, vai. E, pô, o Alex também, né? Psicólogo da NFL no Twitter também, direto falando aí de futebol americano pra galera que gosta. Certo? Então é isso, rapaziada. Brigadaço de novo. Até a próxima aí. Até domingo. Torcer muito. E Go Niners, porra! Go Niners! Valeu. Debo by himself, and they hand off to Debo, coming to the right, gets a block from Brunskill, a cut back by Debo, Debo 10, Debo 5, touchdown! San Francisco!